Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Todo mundo me ouvindo bem? Para mim é uma honra, uma alegria participar desse culto e dessa aula demonstrativa, Autoridade da Fé. Obrigado, Luiz, por me convidar, a todos vocês pelo carinho, pela presença de vocês. Me sinto muito honrado de poder compartilhar essa palavra no Brasil e no mundo inteiro. Tive o privilégio ano passado de passar um mês aí nos Estados Unidos e nessas viagens tive a oportunidade de passar o dia com o Luiz e sua família. Foi um tempo maravilhoso, guardo com muito carinho essa experiência de ministrar para 4 pessoas, né? E vê-las cheias do Espírito, cheias da palavra, me fez valer a pena demais esse encontro, né? Então, eu tenho certeza que a palavra da fé está crescendo, avançando aí nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, em toda a América do Norte. Eu tenho certeza que aquilo que Deus começou, Ele vai concluir. Bom, a mim me foi dada essa responsabilidade de compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, moro aqui em Floripa há 15 anos, tenho o privilégio de ensinar no Rema há exatos 20 anos, na escola bíblica, na escola de ministros também, como cantor também, ministrando e servindo ao corpo de Cristo como escritor, pastoreando a igreja aqui, Verbo da Vida Floripa, e tenho muita alegria e gratidão por ensinar essas verdades, verdades essas que um dia me libertaram, né? Eu sou alvo dessa palavra do Rema, dessa visão da palavra da fé, que impacta tanto a nossa vida. E debaixo dessa responsabilidade que eu tenho de ensinar sobre a autoridade da fé, ou autoridade que nós possuímos como crentes em Cristo Jesus, eu quero trazer a você a perspectiva bíblica de como Deus nos enxerga debaixo dessa posição espiritual que eu e você passamos a ter a partir do momento em que nós nascemos de novo. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 12, que a todos quanto recebeu, todo ser humano que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus nos dá o poder, o direito de sermos chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A maior posição de destaque que o ser humano pode ter em sua vida é o fato de ser filho de Deus. Quando eu e você nos tornamos filhos de Deus, esse é o maior nível de poder, de posição, de identidade que nós passamos a possuir. Nunca se esqueça dessa grande revelação. A maior posição você já recebeu, já alcançou. No dia em que você nasceu de novo e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não mudou de religião, você mudou de posição. Você mudou de filiação. Outrora, filhos do diabo. Agora, filhos de Deus. E como filhos amados de Deus, Ele nos deu liberalmente, não apenas a condição de sermos filhos de Deus, mas de termos direito, como filhos que somos, a termos a herança que Ele gratuitamente, generosamente, abundantemente, ricamente nos deu. De vivermos aqui na terra a mesma vida que Deus nos chamou para viver no início, quando Deus cria o homem na figura de Adão e Eva. Deus cria o homem em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e ele diz de uma maneira bem didática que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Essa palavra imagem dá a ideia de alguém muito semelhante ao outro, muito parecido com o outro. E a semelhança da ideia de uma cópia, uma duplicata. Alguém exatamente parecido com aquele que o criou. Então, eu e você, na perspectiva divina, somos imagem e semelhança de Deus. E quando a gente lê a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a gente encontra um dos propósitos pelo qual Deus cria o homem.
o maior propósito, relacionamento, comunhão, amizade, parceria, por causa dessa posição de filho. O homem foi criado para ser uma extensão de Deus aqui na terra, uma duplicata exata de Deus aqui na terra. Deus cria o homem para que o homem pudesse ser a expressão máxima da bondade, da fidelidade, do amor, da grandeza de Deus. O homem como uma extensão do reino de Deus, ou como uma extensão de Deus aqui na terra, a partir de um lugar de posição de filho, o homem teria comunhão com Deus, relacionamento, e, consequentemente, o homem exerceria autoridade. Então, a autoridade, que nada mais é, o significado da palavra autoridade é poder delegado. Você pode dizer isso comigo? Autoridade é poder delegado. Eu vou tomar a liberdade, Luiz, de pessoal ligar os fones e repetir junto comigo também para me encorajar. Pode ser? Liga aí o seu microfone e aí eu vou falar e você repete. Quando eu pedir para você repetir, você pode abrir o microfone, tá bom? Para a gente interagir aqui um pouco. Diz comigo, autoridade. Autoridade. Meu Deus, me arrepiei todinho agora. Ouvindo todos vocês. Fala comigo, autoridade. Autoridade. É poder delegado. É poder delegado. Pronto, obrigado, gente. Autoridade é poder delegado. Alguém que tem o poder delegando, atribuindo, dando poder a outro. Para quê? Para ser um representante oficial. Para ter as mesmas qualificações, a mesma condição, o mesmo poder, influência, força, poder de viver aqui na terra exatamente com aquele que deu autoridade. Então, Deus cria o homem para comunhão, relacionamento, e a partir desse lugar de filiação, de parceria, amizade, camaradagem, pertencimento, que é o maior propósito do homem, o homem exerceria autoridade sobre a terra. Então, o homem foi criado por Deus para ter comunhão e também para ter autoridade. Sobre o quê? Sobre um outro homem? Não. Sobre todas as coisas que Deus havia feito, criado. Sobre a terra, sobre os céus, sobre tudo aquilo que o homem passaria a exercer de criatividade, de influência, de domínio, de capacidade divina, de trazer o céu aqui para a terra. Oh, aleluia. A vontade de Deus, sabe, gente, nunca foi você ir para o céu simplesmente. A vontade de Deus sempre foi trazer o céu para a terra. Porque Deus nunca quis que o homem vivesse para ir para o céu. Deus quis se revelar do céu aqui na terra, por meio do homem. Bom, mas a gente sabe que no meio desse caminho, algo bagunçou com tudo. O pecado. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus deu ao homem a capacidade, o poder de escolha, o livre-arbítrio, para que o homem pudesse ter a habilidade de tomar uma decisão baseada na livre vontade, não por uma obrigação, não por subserviência, mas por uma dedicação, fruto de uma adoração, fruto de uma relação de confiança para com Deus. Então, Deus desperta no homem o poder de decisão, dar ao homem o livre-arbítrio, e ele diz em Gênesis 2, 16, 17, olha, de todas as árvores, dos frutos, todos os frutos dessas árvores do jardim, você pode comer livremente, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. E quando Deus fala dessa forma, ele está ativando no coração do homem o poder de decisão. Pergunta: quem foi criado por Deus para exercer governo, domínio e autoridade sobre essa terra? O homem. E quando Deus dá ao homem o poder de decisão, o homem tinha agora a responsabilidade moral de assumir as consequências em obedecer a Deus
e ele só provaria de coisas boas, ou ele teria a responsabilidade também de assumir as consequências pelas suas más decisões, no caso, a desobediência, o pecado. O pecado é ficar contra Deus da intenção do coração, é desobedecer a Deus, é ferir o caráter de Deus, a integridade da palavra de Deus. Bom, o tentador, tipificado por uma serpente, que nada mais é do que Satanás, que no início de tudo, antes do mundo ter sido criado, gente, eu tenho 40 minutos para explicar uma matéria que a gente ensina em 7 dias seguidos. Então, eu só estou apenas semeando aqui, colocando alguns pontos, criando uma timeline, construindo um caminho para a gente chegar num bom lugar, tá bom? Esse ser que havia sido criado por Deus, não Satanás, mas Lúcifer, que a Bíblia chama de um anjo de luz, cai do céu, porque nele se acha iniquidade, pecado, orgulho, altivez, e ele é expulso do céu, ao ponto de Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 18, dizer: eu vi Satanás cair do céu. Uau, isso é muito relevante. Guarde essa informação. O Deus cria tudo, irmãos, com um só propósito: criar o ápice da sua criação, que seria o homem. Lúcifer não foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Ele era um ser originalmente criado como um ser divino. A imagem é nesse sentido de possuir algo da parte de Deus, mas ele não fora criado para ser o representante oficial de Deus aqui na Terra. Eu gosto de dizer que a Terra, o homem não foi criado por causa da Terra, a Terra é que foi criada por causa do homem. Porque a vontade de Deus sempre foi estender o céu à Terra. Porém, nesse caminho, Satanás, Lúcifer se torna Satanás, é expulso do céu, cai, e é a partir desse momento que o mal passa a existir. O mal não começou na queda do homem, o mal começou em Satanás. Todo mundo aqui junto comigo? Perfeito. O que é que Satanás se torna agora? O opositor de Deus. Ele se torna inimigo de Deus. E por possuir maldade, porque ele agora se torna o mal em si, ele agora vive contrário a Deus e tudo aquilo que é de Deus. O que Satanás, o que Lúcifer mais queria, ele não fora criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Pergunta: quem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus? O homem. Eu quero que você salve essa informação, porque a maior raiva, desgosto, frustração do diabo é comigo e com você, porque eu e você fomos criados para ser o que ele nunca foi e o que ele nunca será. Baseado nisso, Satanás se torna inimigo de Deus e também inimigo de tudo aquilo que Deus haveria de criar. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Satanás, como opositor, enganador, mentiroso, pai da mentira, tenta agora enganar o homem para roubar dele aquilo que Deus o havia criado para ser. Bom, antecipando aqui avançando nessa história, o homem pecou, desobedeceu a Deus, ficou contra Deus na intenção do coração e por causa disso perdeu a condição de ser aquilo que ele havia sido criado para ser, ter aquilo que ele havia sido criado para ter. O homem foi criado para viver debaixo dessa influência divina, na comunhão com Deus, e possuir também a autoridade. O homem foi criado, entenda essa afirmação, para ser o Deus dessa terra, ou seja, um representante oficial de Deus aqui na terra. Deus, o Criador de todas as coisas, o dono de tudo, e o homem como representante oficial. Quando o homem peca, o que é que o homem perde?
a posição de filho, a posição de autoridade. Mas ele não somente perde a autoridade, ele entrega a autoridade a quem? Satanás. E Satanás agora se torna o quê? O Deus desse mundo, desse século, desse sistema mundial. Tudo aquilo que nos dias atuais, gente, afeta a economia, a cultura, a educação, a filosofia, a política, o sistema, a maneira de pensar desse mundo, a influência desse mundo está debaixo da autoridade de Satanás. Satanás se tornou o Deus desse século. 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que Satanás é ele quem cega o entendimento dos incrédulos. Guarde essa informação. É ele quem cega o entendimento dos incrédulos para que não se lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus em Cristo. Então, Satanás se torna agora esse, além do inimigo da nossa vida, aquele que se torna o Deus desse século, e é ele quem mata, quem rouba, quem destrói. É ele quem faz tudo que é de ruim acontecer, todas as calamidades, tragédias, traumas, abusos, sofrimentos, dores, perdas, sequelas, gatilhos emocionais, tudo aquilo que você possa experimentar nessa terra de dor e de sofrimento é o resultado da autoridade que foi perdida pelo homem a Satanás. Porque Deus não criou o homem para a morte, para a vergonha, medo, decepção, angústia, sofrimento, limitação, timidez, complexos de inferioridade, falta, angústia. Não! O homem foi criado para viver em comunhão, em autoridade, em parceria, dominando, crescendo, avançando, prosperando, fluindo, frutificando. Oh, glória a Deus! Mas o pecado bagunçou com tudo. E quando o homem peca, todas as mazelas do pecado passam a fazer parte da experiência do homem. Mas graças a Deus, essa história não acabou. Jesus veio. A manifestação plena de quem Deus é e da vontade de Deus. Eu amo falar isso. Se você quiser saber que vida você foi destinado a viver, você precisa ver Cristo. Porque a maneira como Jesus viveu aqui na terra é a maneira como originalmente eu e você fomos chamados, criados por Deus para vivermos. A única forma de conhecer a Deus e a vontade de Deus está na revelação de Cristo. Hebreus 1:1 diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais e pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, ele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus revela a vontade de Deus. E a maneira como Jesus anda aqui na terra é a maneira como eu e você devemos andar. Quantos aqui estão nele? Levantem as mãos. Quantos aqui estão em Cristo? Olha só que coisa incrível. 1 João 2,6. João diz assim, 1 João 2,6, tá bom? Eu só estou citando aqui as passagens, e quando eu vou te encorajar, quando eu citar as passagens, você anota, para depois você confirmar com aquilo que eu estou dizendo, se está batendo a informação, para você poder construir esse fundamento no seu coração, tá bom? 1 João 2,6, a Bíblia diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Quantos aqui acreditam que eu e você podemos andar como Jesus andou? Agora pergunta, como Jesus andou? Eu vou te dizer como ele não andou. Ele não andou com medo do amanhã. Ele não andou com medo de Satanás, nem das suas obras. Ele não andou com medo das más notícias. Ele não andou com medo das opiniões alheias ao seu respeito. Ele não andou com medo das tragédias, catástrofes. Pelo contrário, todas as vezes que um problema se levantava, ele vinha com a autoridade que lhe fora dado para superar qualquer desafio. Ele disse em Marcos 11:23, se alguém disser esse monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Se você quiser saber sobre o que Deus pensa sobre doença, olha para a maneira como ele se comportou com a doença.
A Bíblia diz em Atos 10, 38, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha como Jesus se comportou com a falta, quando uma necessidade vinha. Olha como ele se comportou com as autoridades, como ele se comportou com princípios legais, de impostos, de honrar a quem é devido, de reagir quando abandonado, criticado, mal falado. Veja como ele se comportou com os religiosos da época. Veja como ele se comportou com os publicanos, os pecadores. Veja como ele se comportou com as tempestades literais. A vida que Jesus viveu, só viveu por causa da consciência que ele tinha de quem ele era, do que ele tinha e do que ele podia. Ele tinha consciência da sua identidade e consciência da sua autoridade. Foi ele quem disse: tudo que eu só faço porque eu vejo meu pai fazer. Oh, aleluia! Ele tinha consciência do caráter de Deus, consciência do seu propósito, da sua missão, e debaixo dessa revelação, e guarde essa palavra que a gente vai falar muito daqui para frente, debaixo dessa revelação de quem ele era, ele andou como ele andou. Bom, a gente não vai conseguir colocar todos os pontos em 40 minutos, como eu compartilhei, mas eu quero atiçar em você essa vontade, esse desejo de entender mais sobre a autoridade que você possui pelo simples fato de você ser filho. A Bíblia fala em Mateus capítulo 28, só anota, por favor, Mateus capítulo 28. Olha só que coisa incrível. No versículo 18, a Bíblia diz: então Jesus, aproximando-se deles, dos discípulos, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todos os povos, para que eles se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ele falou: toda a autoridade me foi dada. Ide. Quando ele fala ide, ele está dizendo: aquilo que eu recebi, eu te dou direito e autorização para viver. Vá. É imperativo, não é opcional. Avance, cresça, faça o que você foi chamado para fazer. Toda autoridade me foi dada. Portanto, vá, porque o que eu tenho, eu te dou. Quando eu e você nascemos de novo, queridos, não mudamos de religião, mudamos de identidade e de posição espiritual. E nessa posição, eu e você temos autoridade. Para quê? Para que nós possamos andar no nível da altura do poder que carregamos. Você pode não sentir isso, você pode não perceber isso, você pode não estar andando à altura disso, você pode ainda não viver consciente disso, mas isso não muda em nada o fato de que você é, você tem e você pode tudo isso. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo 1, e aqui eu estou desejoso de compartilhar esse princípio com vocês. Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o 23. Essa é uma das orações mais poderosas, ao meu ver, da Bíblia, e principalmente do Novo Testamento. Existem algumas orações que eu quero demais encorajar você a colocar como prioridade na sua vida. Posso citar para você e você anotar para você depois ler com carinho? Posso? Eu vou passar aqui 4 orações das quais eu gostaria que você considerasse em fazer dessas orações a sua oração para a vida, sempre, sempre que você puder. Primeiro, Efésios 1, do 15 ao 23. Pode anotar, eu estou aqui como quem está dando aula, tá bom? Efésios 1, do 15 ao 23. Efésios 3, do 14 ao 21.
Efésios 3, do 14 ao 21. Filipenses 1, do 9 ao 11. Filipenses 1, do 9 ao 11. Colossenses 1, do 9 ao 12. Colossenses 1, do 9 ao 12. E Filemão 1, 6. Acredita, Filemão está na Bíblia. É logo após Tito, tá bom? Eu falo assim porque é só uma cartinha, uma página, passa bem rapidinho. Mas Paulo diz assim: eu oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo bem de que dispomos está em Cristo. Bom, faça essas orações por sua vida, em nome de Jesus. E eu declaro seus olhos espirituais abertos. Para quê, André? Para que você tenha consciência do poder que você carrega. Então, Efésios 1, do 15 ao 23, e nós vamos ler juntos. Eu vou ler, você participa comigo. Eu vou ler na minha Bíblia, que é a versão King James, tá bom? Diz assim: por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Guarde essa informação. Espírito de sabedoria e revelação. Aonde? No pleno conhecimento dele. Eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória e da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Versículo 20. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, introduzindo a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas também da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Meu Deus do céu. Eu quero que você preste atenção e a gente vai dissecar essa passagem e receber algumas verdades espirituais poderosas que vão te iluminar sobre o princípio da autoridade. Paulo diz: eu não cesso de dar graças por vocês, para que Deus os conceda espírito de sabedoria e de revelação. Você percebe aqui que o foco de Paulo não está em a gente pedir a Deus mais bênçãos? Quantos irmãos e irmãs, quantos de nós, ou quantas pessoas, cristãos verdadeiros, honestos, por não terem consciência do que possuem, eles vivem pedindo a Deus o que já têm, mas porque não sabem, se comportam como se não tivessem. Paulo aqui não está pedindo: Senhor, abençoe a gente, nos ajuda. Senhor, me dá mais uma bênção. Eu estou precisando de uma bênção. Não. Deus é aquele que nos abençoa, Deus é aquele que nos ajuda, Deus é aquele que nos socorre, nos apoia, é misericordioso, é generoso, e Ele nos encoraja, de acordo com a Bíblia em Hebreus, para nós irmos até Ele e nos achegarmos a Ele para que possamos receber a misericórdia em tempos de necessidade, por causa do trono da graça que está disponível para a nossa vida. Mas nessa oração, Paulo não está focado nas bênçãos que ele gostaria de receber, mas para que os cristãos pudessem ter os seus olhos abertos, para que eles pudessem ter a consciência do poder e da autoridade e das bênçãos
que já estavam disponíveis para eles. Uau! Esse mesmo Paulo, nos versos anteriores, em Efésios 1:3, diz: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Outras versões, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, essa consciência, irmãos, de que nós já fomos abençoados, de que nós já somos filhos, já temos uma identidade, possuímos por causa disso a autoridade, a oração que nós devemos fazer em nossa própria vida é: Senhor, ilumina os meus olhos para que eu possa enxergar aquilo que já é meu por direito. Porque Paulo sabia que o problema dos Éfesos não era a falta de poder. Você sabia que o maior problema é de poder? Porque em Cristo não tem falta de poder. Não tem falta de autoridade. Em Cristo nós não temos falta de poder. Em Cristo, de fato, não nos falta nada. Ora, se o problema de dos Éfesos não era a falta de poder, o que era? Falta de revelação. A falta de revelação daquilo que já temos faz a gente viver em busca de algo que já temos. Faz a gente viver em busca de sermos algo que já somos e de possuir o que já possuímos. Oh, glória a Deus. Então, Paulo diz: eu oro para que vocês tenham os olhos espirituais abertos, para que vocês recebam espírito de sabedoria e revelação. Eu fui pesquisar um pouco, pensando nesse encontro hoje, o significado da palavra revelação no grego vem da palavra apocalipse. Paulo diz assim: eu oro para que vocês tenham revelação no pleno conhecimento dele. Isso aqui é incrível. Qual é a definição aqui de apocalipse? Significa tirar o véu, remover o encobrimento, tornar visível o que estava oculto. Então, revelação, de uma maneira simples e maravilhosa, é um descortinamento. É uma abertura de visão. Tinha algo que estava oculto, foi manifesto. O fato de estar oculto é porque não existe? Não. É porque você só não está vendo. E porque não está vendo, não usufrui. Mas a partir do momento que é descortinado, você agora tem clareza do que você tem por direito. Então, o que Paulo estava encorajando os irmãos de Éfeso era para que eles pudessem se descobrir o que eles eram e o que eles podiam. E debaixo dessa consciência, a autoridade seria uma experiência na vida deles. Oh, meu Deus do céu. Essa revelação que nós possuímos, ela não é intelectual. Ela não vem dessa cachola pensante ambulante. Essa revelação vem pelo Espírito de Deus, em nosso espírito. Não se trata de saber sobre Deus. É aprender a perceber, a conhecer, a experimentar o que Ele tem para a nossa vida, debaixo da revelação que já está disponível em Sua poderosa palavra. É uma descoberta espiritual daquilo que Ele já nos deu. Então, esse é o maior desafio da nossa vida, viver debaixo dessa revelação. Porque sem a revelação do poder e da autoridade, a gente não anda nessa autoridade. Eu anotei aqui algumas coisas importantes. Uma pessoa sem revelação, ela vive por informação. Lê, mas não enxerga. Sabe que é filho, mas vive como escravo. Sabe que tem autoridade, ou nem sabe. E age com medo. Alguém com revelação vive debaixo da transformação que a revelação proporciona. Lê e é iluminado. Vive como herdeiro, uau, e representante do reino a qual ele pertence. Uma pessoa que tem revelação,
enfrenta o mal com ousadia. Eu declaro em nome de Jesus, você não tendo medo do diabo, porque agora você vai ter a revelação de que o diabo já foi derrotado em Cristo Jesus. Por meio de Cristo, Jesus venceu o inferno, venceu o diabo, venceu o pecado e todas as suas sequelas ou efeitos negativos e tudo aquilo que aprisionava o homem. E a partir do momento que eu recebo Jesus, mais uma vez, não recebo uma religião, recebo uma nova condição espiritual. E a partir dessa consciência, a gente passa agora a andar nessa autoridade. Vocês estão comigo? Quando a gente continua avançando um pouco mais na passagem de Efésios, ele continua dizendo: olha, eu oro para que vocês saibam a esperança do chamado que ele vos fez, e qual é a gloriosa herança dele nos santos, e a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Aí eu faço uma pergunta, e isso é lindo. Irmão Reagan fala sobre isso no livro Autoridade do Crente. Aqui está um livro que eu quero demais encorajar você a ler, se você puder. A Autoridade do Crente, do Kenneth Reagan. Tem grandes homens de Deus também, como E.W. Kenyon, no livro maravilhoso Nome de Jesus, assim como Kenneth Reagan, Nome de Jesus, falam tão bem sobre esse assunto. E aqui eu quero fazer uma pergunta a você. Qual é a medida da sua autoridade? Ou melhor, qual é a medida do seu poder? Talvez, dependendo de como você foi criado, dependendo de como você cresceu, dependendo de como você foi ensinado no Evangelho até então, talvez você possa pensar: meu Deus do céu, apenas um latino-americano sem dinheiro no banco, né? Apenas um verminho de Jacó, salvo, sabe-se lá como, um pobre miserável pecador, alguém, meu Deus do céu, um pecador justificado. Não sei como você pode ter crescido. Eu cresci debaixo de uma consciência de que Deus era bom, eu só não sabia se ele podia ser bom na minha vida. Eu cresci com a consciência de que Deus era poderoso, eu só não sabia se eu tinha esse poder de viver debaixo dessa autoridade. Eu sabia que Deus era justo, mas eu não sabia se eu era justo. Então, nós sempre vamos andar na altura da revelação que possuímos. E é por isso que é tão importante nós desejarmos conhecer o que Deus diz em sua palavra ao nosso respeito, porque de fato João 8,32 é verdade. Se a gente conhecer a verdade vai libertar a gente. Então a pergunta que eu faço é: qual é a medida do nosso poder? Você está pronto para se alegrar? Amém? Eu te digo, a medida do seu poder é a mesma medida que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar, não somente dos mortos, da morte física, mas principalmente da morte espiritual. Esse mesmo poder que fez Jesus ser ressuscitado dentre os mortos espirituais, venceu o inferno, a morte, o diabo e os seus demônios, venceu o mundo, vencer o mal, que fez ele ser assunto aos céus, ser glorificado. Olha para mim, ele ressuscitou. Vamos melhorar aqui, ó. Ele foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi glorificado, assunto aos céus, entronizado. Oh, meu Deus do céu. E esse mesmo poder que fez Jesus experimentar tudo isso é o mesmo poder que eu e você agora em Cristo passamos a ter. Claro, nós ainda não somos na prática e nem na totalidade do nosso ser, espírito, alma e corpo, totalmente redimidos, porque a redenção ela tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Salvação que foi, que é e que será. Fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Mas quando Deus olha para você, por você ser
irmão de Jesus, ele como nosso irmão mais velho, o mesmo poder que ele tem, eu e você temos. O que ele pode, você pode. O que ele é, eu e você somos. A Bíblia diz, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o assentou à sua direita nos céus. Essa ressurreição não foi apenas uma demonstração de poder, mas a entronização de Cristo como Rei soberano sobre todo o universo espiritual. Ele está acima de toda autoridade. E porque eu e você, oh aleluia, estamos nele, essa mesma autoridade que ele possui, nós passamos a possuir. Ele diz, ele foi assunto aos céus e está sentado à destra do Pai, entronizado como um rei soberano, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome. Então, Cristo está entronizado sobre todos os poderes demoníacos e humanos. Isso é muito importante você lembrar, por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios 2,6, Efésios 2,6, que eu e você, que todos nós que estamos em Cristo, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Meu Deus do céu. Você pode dizer isso comigo, repetir junto comigo, diz comigo, eu estou assentado. Vamos lá, vamos lá. Pode abrir o microfone, diz comigo, eu estou assentado. Eu estou assentado. Eu estou assentado. Com Cristo. Com Cristo. Nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. O que é estar assentado com Cristo, gente, nos lugares celestiais? É uma posição de destaque, de autoridade, de influência, de poder, de glória. Meu Deus do céu. E porque eu e você somos filhos de Deus, um com Cristo, aqui na terra, Deus nos estabelece como sendo a sua igreja. E eu termino aqui com isso. Individualmente falando, somos membros. Coletivamente, somos igreja. Mas quem é o cabeça? Cristo. É de onde vem a força, a sabedoria, a influência, a direção, a inspiração, a capacidade, a suficiência. Aleluia! É Ele quem preenche, quem supre, quem satisfaz, quem nos carrega ou nos recarrega. É por Ele, por meio dEle, de onde vêm todas as coisas. É por meio dEle, por Ele, para Ele, que são todas as coisas. A autoridade que Ele carrega é a autoridade que nós carregamos. Ele é o cabeça. Nunca se esqueça disso. Ele é o cabeça. Mas nós somos o seu corpo. O poder que há no cabeça também opera no corpo. Então, a igreja, ela se torna agora, na perspectiva divina, a representação oficial de Deus aqui na Terra. Amém, gente? Você se tornou agora uma extensão de Deus aqui na Terra. A igreja, ela é o instrumento da plenitude de Cristo. Meu Deus do céu. Efésios 1, 23. A igreja, que é o seu corpo. Vamos lá, versículo 22, ó. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés e o constituiu como cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja. Quem aqui se torna a igreja dele, irmãos? Quem aqui se torna a igreja? Amém? Membros individuais, coletivamente, somos o seu corpo. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Em outras palavras, a igreja agora passa a manifestar a plenitude de Cristo aqui na terra. Então agora você e eu temos autoridade contra o diabo. Você não precisa mais viver pagando pedágio para o diabo, com medo do amanhã, com medo de contas não pagas, com medo de doença, com medo de tragédia, com medo de notícias ruins, com medo de nada, irmãos. E se o medo vier, deixa a autoridade abrir essa porta e não vai encontrar mais ninguém. Se o medo bater na sua porta, deixa a fé abrir, não vai encontrar ninguém. Porque agora o mesmo poder que está em Cristo está em nós.
Amém? Qual é o nosso maior desafio? Viver consciente da nossa posição. E aí eu termino, e prometo que eu vou terminar aqui. Irmão Reagan, no livro... no livro... meu Deus do céu. A Igreja Triunfante. Fala sobre 3 tipos de igreja que existem nos dias atuais. 3 tipos de igreja. Primeiro, a igreja derrotada. Sabe qual é a igreja derrotada? Quem quer saber? A igreja derrotada não é uma denominação não, tá? Que existe por aí. Mas é um modo de ser. A igreja derrotada é aquela que não conhece a autoridade que possui. A igreja derrotada é aquela que, por não conhecer os seus direitos e privilégios, vive derrotado em seus sentimentos, em suas finanças, saúde, comunhão com Deus, chamado, propósito, potencial, porque não tem consciência da autoridade que recebeu. A igreja militante é o segundo tipo de igreja é aquela igreja que vive lutando, batalhando, lutando para ser desesperadamente alguém que já é. Você já viu esse tipo de cristão? Como é que vai a vida? Rapaz, tô batalhando muito, meu Deus do céu, tô lutando. Um dia, olha, a gente cai aqui, cai acolá, né, bendito Jeová, mas um dia eu vou vencer. Se Deus quiser, a gente vence. Se Deus quiser, a gente vai. Olha, hoje eu lutei com o diabo. O diabo, bicho nojento. Hoje eu lutei com ele, eu perdi, mas olha, amanhã eu venço. É a igreja militante. Deus nunca quis uma igreja militante. Terceiro tipo de igreja é o tipo de igreja que eu acredito que eu e você somos. É a igreja vitoriosa, a igreja triunfante. A igreja triunfante não é aquela que não tem problemas, não é aquela que passa por desafios, não é aquela que passa por limitações, por noticiários ruins, diagnósticos desfavoráveis. Esse final do ano passado, novembro, eu recebi um diagnóstico de um tumor maligno no meu cérebro. Agora, em janeiro, fiz uma cirurgia. Tinha tudo para dar errado. Tá aqui, ó. Tô vivo, sem danos, sem sequelas, bem, saudável. Tô vivo. E existem alguns motivos de eu estar vivo. Primeiro, a bondade de Deus. Deus é bom. E eu estando vivo ou morto, Deus continua sendo bom. Segundo, revelação da minha filiação. Sou filho. E porque sou filho, eu tenho uma nova identidade. E essa identidade me dá autoridade. E debaixo dessa consciência da autoridade, eu posso falar para o tumor: tumor, vai embora em nome de Jesus, eu sou curado. Tumor, vai ser feita uma cirurgia e você vai sair do meu corpo. E eu não vou ter nenhum dano, nenhuma sequela. De acordo com a revelação que a gente possui, a gente se comporta na vida. Quantas pessoas, ao passar por uma situação parecida, ou qualquer outro problema que você possa imaginar, colocam na conta de Deus, pedem pedágio para o diabo, com medo do diabo, com medo das circunstâncias. Mas quantos, por terem a revelação de quem são, pisa no pescoço da dúvida, do medo, da ansiedade, da falta, do diagnóstico desfavorável. Pisa no pescoço do diabo. Sabe por quê? Porque você recebeu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada, vai te causar dano. Eu declaro em nome de Jesus, essa consciência da autoridade que você possui, aumentando no seu coração. Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por esse encontro tão produtivo. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando verdades tão básicas, mas tão poderosas, tão profundas, quando nós passamos a enxergar essas verdades debaixo da tua revelação. Eu declaro em nome de Jesus,
os nossos olhos iluminados, para que saibamos o tamanho do poder e da grandeza que possuímos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Foi uma honra, meus queridos, uma alegria. Obrigado pelo carinho, pela disposição de vocês. Luiz, obrigado pelo convite. Estou aqui sempre à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês.